Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Felipe Cardoso, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje estamos aqui com uma convidada que vai dar o que falar. Ela que já esteve envolvida em grandes casos de repercussão nacional, vem se apresentando como uma nova liderança aqui do DF e está hoje como pré-candidata a deputada distrital. Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre as credenciais da nossa convidada. Advogada, perita judicial, casos grandes como o padre Júlio Lancelotti, áudios da CBF. Senhoras e senhores, Jaqueline Tirotti, muito obrigado por estar nos recebendo aqui no seu escritório e por bater esse papo com a gente hoje. Imagina, é um prazer estar aqui, muito obrigada, estou honrada pelo convite. E sobre os casos, teve o vídeo do Lancelotti, que inclusive foi um caso de grande repercussão, porque tem muitas páginas que tem um viés de esquerda, e essas páginas todas elas se juntam para fazer uma defesa à militância ali, àquela pessoa que é do partido ou muito querida por eles. E aí o que aconteceu foi que me imputaram um crime, né? Me imputaram falsa perícia no caso do Júlio. Então eu acho muito interessante, nessa abertura eu já esclarecer, não houve falsa perícia. Houve uma perícia feita dentro da metodologia, com tudo correto, e houve um outro profissional que divergiu da minha perícia. E aí, com isso, eles utilizaram essa argumentação para falar que eu estava errada e que minha perícia era uma perícia fake. Só que isso tudo não passa de uma difamação covarde, que inclusive já está judicializada. Então, esse caso do Júlio Lancelotti, acho interessante fazer essa abertura para que as pessoas conheçam um pouco mais do que está acontecendo. Quanto à CBF, foi um caso de documentos. Foram algumas assinaturas e aí tinha um documento, olha só a situação do documento. Ao invés do documento estar grampeado, estavam folhas soltas, então não tinha nenhum grampeamento. Tinha só uma assinatura na última página. Então, eu trabalhei nesse caso justamente porque havia indícios de uma possível troca de página, reaproveitamento de documento, e a gente não podia dar autenticidade nesse documento. E também participei de outros casos com políticos, inclusive o caso do Bar do Alemão. Já ouviu falar? Sim. Esse caso, eu que fiz a perícia judicial desse caso. Entre outros casos com políticos, né, que eu não gravei os nomes, eu não vou recordar dos nomes, mas que eu fiz na seara judicial. Até é interessante falar sobre a minha área, que a área da perícia judicial, a gente pode fazer perícias particulares, assim como foi o caso do padre, o caso da CBF, e perícias judiciais. As perícias judiciais, elas são feitas dentro de processos judiciais para os juízes. O juiz, ele não sabe se um documento é autêntico ou falso. Então, ele precisa do auxílio de um auxiliar da justiça, que é o perito judicial, na área de documentoscopia. E esse perito vai trazer para esse juiz se esse documento é autêntico ou falso. Então, é isso que eu faço nessa área judicial. E para particulares também a gente pode fazer esse trabalho. Então, eu posso te contratar para você fazer uma perícia? Sim, pode. Inclusive, eu faço também para jornalistas, com finalidade jornalística. Jaqueline, antes da gente entrar nos seus casos, nos casos grandes, que te atormentam bastante, acho que até hoje, vamos falar um pouco sobre a Jaqueline. Quem é a Jaqueline hoje, fora desse ambiente intenso que você vive, de perícia, processos, internet? Porque a gente vê muito a Jaqueline no Instagram, com mais de 50 mil seguidores, a Jaqueline que foi no Vilela, podcast com Mamãe Falei. Quem é a Jaqueline como pessoa? Quem é a Jaqueline hoje? Bom, a Jaqueline é uma construção, né? Então, durante muitos anos, eu fui me construindo. Eu nasci em um lar em que meus pais eram separados, então, quando eu tinha 6 meses de idade, meus pais se separaram e eu vivi a minha infância inteira num lar dividido, com pais separados, e eu busquei muito na minha vida constituir uma família. Porque o meu sonho era ter uma família, aquela família Doriana linda, maravilhosa que a gente vê na TV. Então, assim, meu sonho era isso. E aí eu casei e pensei, agora vai. E aí não foi. E aí no fim do ano passado eu sofri uma traição, me separei porque eu não tinha como continuar num relacionamento em que eu não tivesse confiança. E hoje eu sou a mãe solo da Olivia.
E a minha luta hoje é para fazer um melhor trabalho e para que a minha filha possa ter orgulho de mim, possa ver a referência de mulher trabalhadora, possa se inspirar, ser uma mulher muito trabalhadora também e fazer um DF melhor para a Olivia, um Brasil melhor para a Olivia, porque a gente não vive junto, né? Então, assim, se a gente tiver um mundo melhor, as pessoas que estão nele vão estar melhores. Então, eu busco melhorar através da política, o DF, o Brasil, onde eu estiver, para que a gente possa ter um país melhor. E também porque eu quero viver muitos e muitos anos e que minha filha tenha esse lugar melhor para ela viver. Eu tô vendo aqui que você se emocionou um pouco. A sua filha é um assunto que mexe com você. Muito. Você vai falar dela. Muito. Eu amo minha filha. E ela me deu um propósito, porque antes eu não pensava muito. Eu só pensava em fazer as perícias, em performar bem na minha área. Então eu consegui ser a perita mais nomeada do distrito do TJDFT, né? Então aqui a gente tem o Tribunal de Justiça, que é o TJDFT. Então se você fizer uma busca, você vai ver ali. Tem mais de, eu acho que tá, não sei, 700 processos, 600 processos. Eu sei que eu tenho muitos processos que eu fui nomeada, justamente porque eu fiz um trabalho muito bom. Então sempre o meu trabalho foi excelente, respeitando todos os prazos, fazendo tudo melhor, estudando muito para cada caso. E depois que eu tive a Olivia, eu pensei em mudar um pouco a realidade do nosso país, porque me revoltava muito ver o caminho que a gente está tomando, me revolta ainda, ver o caminho que a gente está tomando e pensar que daqui a uns anos a Olivia vai estar maior e a gente vai ter piorado, a gente vai ter um crime mais organizado, mais violência, moradores de rua, a gente não vai ter um lugar que seja um bom lugar para Olivia morar. Então eu pensei no ano passado até mesmo em mudar de país, mas eu decidi mudar o meu país, começando aqui pelo DF. Ainda falando sobre o seu trabalho, para quem não sabe como funciona hoje a rotina de um perito judicial, o que faz um perito judicial? Você pode explicar um pouco para as pessoas como é que funciona a sua rotina, o seu trabalho? Olha, funciona da seguinte maneira. Quem começa na perícia judicial geralmente não tem muitos clientes. É que nem um advogado. A advocacia e a perícia judicial, elas são muito semelhantes porque você é um profissional liberal. Então, tanto na advocacia quanto na perícia judicial, quando você começa uma atividade, você começa um escritório, você não vai ter muitos clientes. Aí, quando você passa a fazer um bom trabalho, você começa a crescer nessa área, como um profissional liberal, como um advogado. Aí, quando você começa a ter mais clientes, você começa a ter mais demandas contínuas, demandas constantes. Então, no meu caso, hoje em dia, o escritório funciona da seguinte maneira. Eu tenho petições para fazer, então essas petições compreendem propostas de honorários, manifestações, marcação de coleta, marcação de reunião, atendimento aos clientes particulares. Então eu atendo esse cliente, peço os documentos, envio o laudo, faço o laudo para esses clientes. E na área judicial eu estou mais voltada ao processo. Então a partir do momento que eu tenho todos os elementos para iniciar uma perícia, eu junto a petição, inicio os trabalhos, tenho 30 dias para fazer esse laudo, entregar esse laudo no processo. E aí depois podem questionar minha perícia, né, que chama uma impugnação. A gente recebe uma impugnação, eu respondo a impugnação conforme ou mantendo o laudo ou fazendo as modificações pertinentes. Eu já participei de uma perícia. Qual? Mas no caso foi na área da saúde, né? Onde eu abri um processo contra o meu plano de saúde. Ah, sim. E aí eu fui convocado com a perícia, e lá tinha os médicos, também tinha um perito. Aí juntaram lá o processo, né? Foi judicial? Foi judicial. O juiz. Ah, o juiz pediu. O juiz pediu. Exatamente. Nesse caso, você teve uma perícia judicial. Então, acredito que no seu processo, o juiz, ele não sabia se o seu caso de saúde, por exemplo... Era uma questão de cirurgia, né? Era cirurgia. E o plano negou e eu entrei na justiça recorrendo, né? Ah, tá. Então, aí o juiz precisa saber se realmente você faz jus a essa cirurgia. Então, ele precisa se consultar com um médico. Isso é a perícia judicial. O juiz, ele não vai saber se você precisa ou não dessa cirurgia. Ele precisa de um expert, de um especialista nessa área. Tem que ser imparcial também. Exatamente. O perito judicial, ele é imparcial. Então, ele não tá nem por você, nem pelo plano de saúde. Ele tá ali para dizer, juiz, é necessário.
Juiz, não é necessário. Então, isso é a perícia judicial, e é exatamente isso. Tem a imparcialidade, você não pode ser parcial. Assim como o juiz, o perito é imparcial, ou seja, a gente precisa estar ali sem nenhuma parcialidade, sem nenhum viés para fazer uma determinada perícia. Ainda sobre o seu trabalho, e uma pergunta agora que eu acho que você está cansada de responder, mas muita gente ainda tem curiosidade. Como você foi parar no caso do padre Júlio Lancelotti? Foi particular, foi o vereador Rubinho, ele era 2024, se não me engano, 2023 ou 2024, agora sim, eu não consigo lembrar a data exata, mas era janeiro, e aí entraram em contato comigo porque aquele vídeo começou a rodar, voltou a rodar na internet, e aí ele queria saber se ele podia falar sobre aquele caso, e ele teve cuidado de contratar uma perícia para dizer se de fato era o Júlio naquele vídeo. E realmente não tinha nenhum vestígio de inteligência artificial. Eu ainda peguei as perícias anteriores, o vídeo era de 2020, nem tinha inteligência artificial compatível com aquele tipo de vídeo. Não tinha, até filme de Hollywood, filme da Marvel, os caras tentaram utilizar e saiu bem ruim. Então, o que eles estão falando de inteligência artificial naquele caso, eles estão querendo puxar uma realidade atual para um caso que é de 2020, que não tinha aquela técnica na época, então não tinha aquela qualidade. E também eu peguei itens que eram da mobília da casa dele. Então exatamente, eu fiz além da perícia audiovisual para verificar se tinha alguma inteligência artificial, eu fiz também a investigação dentro do perfil do padre para saber como que era a mobília da casa dele. Porque se ele estava gravando um vídeo, ele estava em algum lugar. E eu vi também, no vídeo, eu vi que tinha santos ali atrás. E na época também não tinha essa onda de IA como tem hoje. Não tinha. Até Hollywood não conseguia fazer uma IA tão perfeita. Alguém ia conseguir fazer uma IA perfeita para o padre. Então a questão do vídeo realmente aconteceu. Sim. O vídeo é real. O rosto ali é do padre. E a única coisa que eu não tenho como responder é quanto à pedofilia. Porque eu não tenho acesso a quem fez o vídeo, quem gravou, quem estava do outro lado da câmera. Mas aí tinha a perícia também do Arthur, que teve acesso a essas informações da pessoa. Eu não tive acesso a essas informações. Então, o que eu afirmei na minha perícia foi que realmente era o padre, que realmente o vídeo era real, não era IA. E, inclusive, estava na casa paroquial, a mobília era compatível. Ainda sobre essa questão do padre, para uma perita judicial hoje participar de casos de grande repercussão nacional, como o do padre, como o da CBF, acaba sendo positivo ou desgastante para você como pessoa e para a sua profissão? O da CBF foi muito tranquilo, Não tive nenhum problema, porque a gente não estava falando de uma pessoa que está politicamente envolvida e tem adoradores, né? Sim, no caso da CBF, agora eu não me lembro o nome do presidente da CBF, mas assim, eu lembro que o da CBF tiveram algumas matérias jornalísticas, mas não teve uma militância me atacando, assim como no caso do Padre Júlio, que postaram em páginas de esquerda, postaram minha foto, postaram falando mal de mim. No caso do meu pai, até atacaram ele, foram lá no Google Meu Negócio, que é uma ferramenta da Google para ranquear empresas, e colocaram uma estrelinha, avaliações negativas, justamente para prejudicar a gente. Então, assim, uma militância cega, burra, que vê uma matéria, acredita plenamente. É o que a gente vê na esquerda, né? Foi esse caso que tirou, porque assim, você era muito conhecida ali nos tribunais, você tá entre as melhores peritas, né? Se não for a melhor aqui do DF. Foi esse caso que tirou você, assim, digamos, do anonimato na internet, no caso, que fez o seu Instagram dar uma alavancada, porque muita gente atacou, mas também teve muita gente que é do
do seu lado, né? A galera que veio te defender. Então, foi esse caso que meio que te deu a visibilidade que você tem hoje. Deu uma grande visibilidade, mas eu vou falar pra você. Essa visibilidade, o que eu percebi? Eu já lançava cursos, então eu tô no digital desde 2018. Desde 2018 eu gravava vídeos pro YouTube, gravava conteúdo pro Instagram e eu cresci montando meus cursos, vendendo cursos na área de perícia grafotécnica, perícia documentoscópica. Então eu montava esses cursos e fazia lançamentos, igual o Érico Rocha fala, né? Fórmula de lançamento. Então eu fazia lançamentos junto com um parceiro de negócios e eu fazia esses lançamentos. E nisso a gente colocava tráfego e entrava muito o público que queria saber mais sobre perícia grafotécnica, sobre perícia documentoscópica. No caso do Júlio, entrou muita gente da área política. E às vezes o pessoal, por exemplo, quando teve toda essa repercussão, lá em 2024, eu não peguei isso e utilizei esse conteúdo para crescer mais nessa área, porque não era a minha intenção ir para política. Então eu nunca tinha tido essa intenção até então. Eu fui ter justamente depois da Olivia, que eu pensei, isso precisa mudar, mas antes eu não tinha essa intenção de ir para política. Por isso que a perícia ela foi feita, eu saí em todos esses veículos, mas veio um pessoal, só que muita gente não ficou, porque eu falava sobre perícia e aí a pessoa fala, não, eu tô a fim de ouvir que ela fale sobre posicionamento político, né? Então veio muita gente da política que também saiu. Então, no digital, tem muito assim, às vezes você viraliza, tem muita gente que passa a te conhecer, que passa a te seguir, mas às vezes as pessoas não continuam justamente porque elas querem ver mais sobre aquele assunto. E eu não fiquei explorando muito esse assunto do padre. Agora que, quando eu fui pra política, que isso tá sendo... isso tá voltando a ser comentado, mas eu não fiquei explorando isso na época. Vamos falar de política, né? Sim. Jaqueline Thirotti, carreira profissional consolidada, perita judicial, conhecendo o digital. O que fez você decidir colocar o seu nome à disposição da população e vir como pré-candidata a deputada distrital hoje? Olha, a gente vê que muitas pessoas, elas falam, porque a situação tá ruim, porque isso aqui tem que mudar. Mas se ninguém tiver uma postura para fazer isso acontecer, as coisas vão continuar como estão. A gente tem que brigar, a gente precisa brigar. Então as pessoas que são honestas, que têm boa índole, elas precisam ir para a política. Justamente porque quem tá mal intencionado já tá lá. Quem tá mal intencionado já tá roubando, já tá fazendo rachadinha, já tá fazendo esquema de mensalão, entre outros esquemas, né? Não vou citar nomes, tô até com medo disso aqui. Posso falar sobre? Pode falar o que você quiser. Então, assim, o pessoal que tá mal intencionado já tá ali. Eu tô apontando pra ali porque ali tem um congresso aqui na minha vista de ali. Estão no STF. Essa galera já tá fazendo esquema lá. Agora, se você, que é uma pessoa bem intencionada, se você é uma pessoa que tem a intenção de mudar, você acha que uma pessoa boa, ela vai entrar pra política, ai, nossa, você vai entrar nisso, é porque você não tá enxergando que as pessoas boas é que precisam entrar. Você tá deixando que os ratos comandem. E em qual momento que você percebeu que você poderia fazer algo diferente? Eu sempre acompanhei o MBL. Então, assim, até mesmo antes da perícia do padre, eu já acompanhava. Tanto é que, quando saiu a perícia do padre, foram fuçar meu Twitter e acharam uma publicação minha elogiando o Kim Kataguiri. Entendi. Eu sempre gostei do Kim, eu sempre gostei do MBL. Só que, na época, eu nem imaginei que eles iam vasculhar toda a minha vida e que isso poderia ser objeto de postagens falando mal de mim. Inclusive, um dos apelidos foi a perita do MBL. Agora sim, agora é a perita do MBL. Então, eu sempre gostei do MBL e aí eu já tava pensando no fim do ano passado, eu tava pensando em mudar de país e tal. Eu já tava assim, nossa, a Olivia vai crescer aqui, essa cultura do funk, esse crime organizado, narcotráfico. Aí eu pensei assim, não, ou eu mudo daqui ou eu mudo isso aqui. E aí, em novembro, eu estava olhando, aí anunciaram que a missão tinha nascido o partido. Sim. Aí eu falei, não, eu vou fazer parte dessa revolução.
E, inclusive, tem aqui um certificado, deixa eu pegar aqui para você ver. Foi justamente quando eu me inscrevi para ajudar como financiadora oficial da missão. Eu me filiei à missão em novembro, porque eu queria mudar isso aqui. E aí me convidaram para ser pré-candidata. A sua relação com o Partido Missão começou aí, João? Sim, o partido sim. O partido logo que lançou, mas eu já gostava do MBL, eu já acompanhava os vídeos do Arthur, do Kim, eu já acompanhava os meninos do MBL, a Amanda. Assim, já que você falou de MBL, você hoje se identifica como de direita, posso te fazer uma pergunta? Uhum. Renan Santos ou Flávio Bolsonaro? Eu. E por quê? Bom, vamos lá. Eu acho que você já sabe quem, mas 100% Renan. Por que 100% Renan? Bom, primeiro, Flávio também tá sujo, né? Então, assim como o Lula, ele tá sujo. Então, teve esquema de rachadinha, teve o pai dele querendo salvar ele. Então, assim, é Renan 100%. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, e como eu não vou poder ficar falando tudo o que o Renan tem, porque ele tem muitas propostas, tá? Então, pra você que quer saber mais, siga Renan Santos no MBL. O cara tem propostas. Mas eu vou falar só uma que me chamou a atenção, assim, na diferença brutal entre Renan Santos, Flávio e Lula. Quando saiu o anúncio dos Estados Unidos, que eles tinham enquadrado o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas, o Lula se posicionou dizendo que não, que os Estados Unidos não iam se intrometer aqui. O Flávio falou, Estados Unidos, vem me salvar. O Flávio falou assim, vamos deixar o Brasil para os Estados Unidos nos salvar. Quem foi o único que se posicionou soberano, falando quem vai matar somos nós. Então, se alguém tiver que colocar ordem aqui, é a nossa polícia, é o nosso país. Quem foi o único que se posicionou? Se posicionou contra o crime organizado, a favor dos brasileiros e a favor da soberania nacional. Quem foi o único? É o nome dele, é Renan Santos. Jaqueline, olhando para sua trajetória, para sua visibilidade hoje, você não acha que a CLDF é pequena para você, não? Quando eu fiquei sabendo que você vinha como candidata a algo, eu acho que muitas pessoas também pensamos que era o Congresso, que você viria como pré-candidata a deputada federal. Por que começar pela Câmara Legislativa ao invés do Congresso Nacional? Bom, a CLDF, ela é muito ofuscada pelo Congresso Nacional. Então, assim, aqui a gente vê que a maioria das pessoas só olha para a Câmara, Senado e não olha para a CLDF. Então, muitas notícias não são tão veiculadas aqui no DF, porque aqui a gente tem o patamar nacional, as esferas federais. Mas por que CLDF e não Câmara Federal? Porque eu quero começar fazendo o máximo que eu puder e tem resultado. O que acontece? Quando a gente começa já na Câmara Federal, a gente tem assuntos que são muito difíceis de passarem e também a gente tem um outro fator. A gente tem a esfera federal e o Brasil é um país muito grande. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma aprovação, demora para a gente ver resultado. E eu quero fazer aqui na CLDF, conseguir ter sucesso em pautas, em projetos, para conseguir mostrar isso futuramente e de degrau em degrau. Então, assim, vamos começar da esfera local e vamos para a federal futuramente. Eu acho que eu quero conseguir contribuir primeiro com o local para depois a gente ir para o federal. Então eu quero ir forte para o federal. Eu quero começar aqui, fazer a transformação acontecer a nível local e futuramente, federal, futuramente, o que Deus quiser e o que o partido precisar. Eu pergunto isso porque hoje a política aqui no DF ela funciona como se cada RA fosse uma paróquia e os distritais fosse um pároco, como se fosse uma igreja. Por exemplo, tem um representante de cada RA e eles vão zelando ali pelo seu espaço e esquecem muito o DF como um todo. Sabe por que isso acontece?
Sabe por que isso acontece? Sim. Depois de entrar para a política, eu descobri por que isso acontece. É porque quando a pessoa ela tá numa RA, ela consegue se identificar. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu sou a deputada do Gama, as pessoas do Gama vão falar assim, ela me representa. Aí eu vou lá, eu mostro um buraco na rua e falo assim, olha esse buraco na rua, ai, olha só isso aqui, olha só isso aqui. E aí eu vou representar aquela pessoa local. E aí, quando a gente fala de um local maior, de mais políticas públicas, de mais pautas, às vezes as pessoas não se aprofundam. Então, eu acho que é uma estratégia política para as pessoas conseguirem entrar na CLDF, para conseguirem se eleger. Então, elas pegam assim pautas locais. Então, quando você fala de problemas que são maiores, como por exemplo, a população de rua. A gente não tem só aqui no setor comercial, a gente tem esse problema também em outras localidades, em Taguatinga, a gente tem as casas de passagem, até aquilo que a gente conversou, a gente pode até aprofundar. Mas a gente tem um problema que, na verdade, é um problema que está no Brasil inteiro. Só que aqui eu queria resolver a nível local. Se eu conseguir resolver isso a nível local, eu vou conseguir ter um resultado e mostrar esse resultado, falar, olha, conseguimos aqui. Então, às vezes, por isso que muitas pessoas ficam só num local, porque é mais fácil você falar daquele local. Então, é muito mais difícil, por exemplo, que nem eu e meu coordenador, a gente está se desdobrando para ir atrás de empreendedores, para ir atrás de feirantes, para ir atrás das feiras, buscar resolver problemas das mais variadas regiões. Então, conseguir fazer esse trabalho não só em uma região, embora a gente tenha como principal, né, o que eu tô aqui no setor comercial, eu tô olhando todos os dias, mas a gente vai em outros locais também. É porque é complicado, é meio como se as eleições para deputado distrital, ela fosse meio que uma eleição municipal. Sim. Que fica ali entre as RAs. Sim. É o deputado que vem do Sebastião, que vem do Gama, que vem da Samambaia. Representatividade. Isso, mas eles não olham o DF como um Sim. todo, né? E acaba virando essa política meio que de uma disputa territorial. Sim. O que te diferencia dos demais pré-candidatos a deputado distrital? Bom, uma das diferenças é justamente agregar não só a uma RA ou outra RA, eu quero o DF inteiro, eu quero auxiliar o DF inteiro. Então, um dos projetos que a gente tem, que é para segurança pública, é um problema que a gente está vendo no DF inteiro. Inclusive, a gente conversou antes, você estava me falando, em São Sebastião, tem também os moradores de rua. E os moradores de rua é um problema que é muito difícil de você tratar esse problema, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de saúde e a gente está falando de segurança. Então a gente tem 3 eixos aqui. Então a gente precisa tratar essas pessoas, a gente precisa reforçar a segurança, porque muitos ali vendem drogas, muitos cometem pequenos delitos. E também a gente está falando de urbanização, da pessoa estar num local que ela não pode estar dormindo na rua, ela tem que estar em um local que ou uma casa de passagem, ou um albergue. Então essa situação de rua é um dos principais projetos que a gente tem. E justamente por se tratar da segurança, da saúde pública, eu quero trazer, eu sempre me espelho muito em São Paulo, porque eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo e eu vim para o DF. Um dos projetos que eu quero trazer é o projeto, a lei que a Amanda Vettorazzo aprovou em São Paulo, que é da internação obrigatória. Porque como funciona hoje? Hoje funciona da seguinte maneira, se a pessoa não quer sair da rua, ela não sai. Simples assim, se a pessoa não quer sair da rua, ela não sai. E aí, eu vou te falar um caso que aconteceu comigo. Eu estava lá em São Paulo, antes da lei Amanda Vettorazzo, eu estava lá em São Paulo e eu vi um cara que estava aparentemente drogado se estribuchando no chão. E eu fui falar com a PM, tinha uma PM do lado, 20 passos. Eu fui lá e falei, policial, aquele moço ali, ele não tá bem, tem que chamar alguma ambulância, tem que tirar esse cara daqui. Ele falou assim, moça, a gente já tirou esse cara várias vezes daqui. Ele sempre volta. Então,
muitas vezes aquela pessoa que está naquela situação, ela não tem discernimento para decidir sair dessa situação. Então ela precisa do poder público tirar e dar um tratamento adequado para essa pessoa. E a gente tem políticas públicas. Falta integração, falta essa obrigatoriedade, porque o filho do rico entra com um processo e pede uma internação. O filho do pobre, o que acontece? Ele perece na rua, comete pequenos delitos e fica à mercê até morrer. É isso que acontece. Então, o governo ele tem que ter uma postura firme diante dessa situação de rua. A gente não pode deixar isso acontecer, a gente está tratando pessoas como objetos. Essas pessoas ficam jogadas aí e ninguém pode fazer nada. Então, essas pessoas precisam ser tratadas. Posso fazer uma pergunta? Manda. Você se sente preparada hoje? Sim. Eu me sinto preparada e me preparando, porque não é uma luta que você vai estar 100% preparado. Assim como na perícia, eu vi muito isso na perícia porque eu fui iniciante e eu iniciei muitas pessoas na perícia. Então você estuda tudo e aí você está preparada. Só que na hora de você enfrentar um caso, você olha aquele caso e você precisa estudar aquele caso específico. Então muitas vezes eu prestava mentorias para alunos que eu já tinham feito o curso, só que num caso específico eles precisavam de ajuda. Por quê? Para cada caso a gente precisa estudar. Então eu me sinto hoje preparada e também vou me preparar cada vez mais, porque a política não é uma carreira que você faz um curso ou estuda uma coisa e você está 100% preparada. Você sempre vai precisar estudar, você vai precisar se atualizar muito. Então o que eu percebo hoje e que eu estou vivendo hoje é uma preparação intensa. Todos os dias a gente olha a notícia, todos os dias a gente pensa em pautas, todos os dias a gente pensa em possíveis melhorias. E a vida é muito dinâmica, então cada assunto, cada problema que a gente tiver diante dele, a gente vai precisar resolver. E a gente precisa resolver estudando esse problema, consultando pessoas que às vezes entendem mais sobre aquele assunto. Então, hoje eu me sinto preparada e vou me preparar cada vez mais, e inclusive essa carreira política, ela só está começando. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Eu vou te fazer algumas perguntas, você pode responder da sua maneira e justificar também. O fim da escala 6x1. É uma medida populista, então estão utilizando o fim da escala 6x1 para, justamente nessa época, 2026, ano eleitoral, eles estão utilizando isso para atingir um público e utilizar de maneira eleitoreira. Eu sou contra o fim e eu sou a favor das pessoas poderem trabalhar o quanto elas quiserem. Por quê? Eu, como empreendedora, eu trabalho de sol a sol e eu ganho mais se eu trabalho mais. Eu ganho menos se eu trabalho menos. Então eu quero que cada uma das pessoas elas possam trabalhar o quanto elas quiserem, porque só quem está vivendo sabe onde aperta o sapato. Então às vezes aquela pessoa, ela fala assim, putz, eu tô com tempo, eu posso trabalhar mais. Ou então, assim, a mulher, ela tá dando o máximo dela em casa e o marido vai trabalhar mais, vai trazer mais dinheiro para casa. Assim como uma mulher, às vezes, quer trabalhar de casa, conseguir um home office, o marido tá podendo fazer um outro trabalho. Então, eu sou a favor da flexibilização, de não ter regras rígidas de um mínimo, o salário mínimo, o máximo de dias a serem trabalhados. Por quê? Se eu quiser trabalhar mais, eu consigo trabalhar mais. E como empregador, eu também posso empregar pessoas que às vezes não têm. Por exemplo, se eu tiver um supermercado, eu não tenho pessoas com nível de instrução que às vezes vão saber lidar com computadores. Então, eu vou pagar mais para quem tem essa expertise, para quem tem essa base, e tem gente que não vai ter a produtividade para ser contratado. Então, eu acho que essas regras rígidas para contratação vão prejudicar muito na empregabilidade e vão prejudicar também o brasileiro, que às vezes quer trabalhar mais e não pode trabalhar porque ela tem um emprego e não pode trabalhar, não pode empreender mais. Então, eu acho que a gente precisaria repensar essa CLT. No caso, você pensa hoje em um modelo por produtividade. Sim.
Eu penso num modelo em que a gente não tenha o Estado limitando e trazendo regras para um empregador. Eu acho que os acordos de negócio são muito melhores. Por exemplo, se eu quiser contratar uma pessoa para trabalhar tantas horas, tantos dias, eu posso contratar. Ou então, até mesmo eu como trabalhadora, eu quero trabalhar mais, eu posso trabalhar mais. E não essa demonização, né, que o pessoal fica, ai, vai trabalhar mais. Gente, trabalho dignifica a alma, trabalho pra caramba. E hoje eu só consegui construir o que eu construí trabalhando muito. Redução da maioridade penal, você é a favor ou contra? A favor. Por quê? A favor porque eu acho que hoje em dia a gente não tem mais adolescentes ingênuos. A gente tem muitos adolescentes sendo utilizados para venda de drogas, para o crime organizado. Então eu sou a favor da redução e que essa redução hoje em dia está em 16 anos, né? Mas eu acho que quando sair isso, vão utilizar o pessoal de 15, o pessoal de 13. E eu sou a favor disso, só que vem uma segunda pergunta que eu até já li no script, que é das escolas cívico-militares. Sim. Eu já vou até fazer um gancho aqui, que eu achei muito interessante você colocar as duas. Por quê? Quando a gente está falando de tráfico e crime organizado, eu vi uma coisa muito interessante. Uma mulher falou o seguinte, que acho que foi a Ana Beatriz Barros, que é uma psicóloga, e ela falou que no crime organizado, o pessoal tem muita disciplina. Então o cara entra no crime organizado, ele tem que fazer o trabalho certinho, ele tem que fazer, porque senão ele morre. A família dele tá em risco. Então assim, o cara ele vai ter uma disciplina no crime organizado. Então por que não a gente trazer isso para as escolas? A disciplina para as escolas e não deixar que as nossas crianças vão pro crime. Então é tudo em conjunto, entende? Eu não consigo ver uma coisa separada da outra. Então, o fim da maioridade penal, então a redução da maioridade penal. Enquanto isso, a gente cuidar dessas crianças para que elas tenham disciplina em algo sério, que é a construção de caráter, é a educação dessa criança. E a desfavelização, que não está na pauta, mas é uma das minhas pautas. Porque a favela, tem muita gente, porque orgulho da favela, orgulho da favela. Você tem orgulho da favela, que você não tem saneamento básico, que você não tem infraestrutura. Sabe o que a favela é? A favela é esquecida. A favela é esquecida pelos políticos, está dominada pelo crime, muitas vezes. Quem tenta fugir do crime, muitas vezes, é assediado. Então, é esse conjunto da desfavelização, a educação cívico-militar e a redução da maioridade penal. Sobre a questão das escolas cívicos militares, aqui no DF tem um modelo de gestão compartilhada. Né? Assim, eu, particularmente falando, sou muito a favor desse modelo. Então, você chegando na Câmara Legislativa, você tentaria algum projeto, você chegar a algum projeto para ampliar, para colocar em todas ou algo do tipo, você seria a favor? Sim. Seria contra? Sim, a favor seria uma escola... Tive a oportunidade de já conversar com o Coronel Ferro. Ele é o subsecretário de gestão compartilhada. Ele que idealizou o modelo aqui no DF. E assim, tem estudos hoje que quando tem uma escola cívica, vamos supor, tem uma escola cívica militar aqui no setor comercial sul, onde nós estamos. A criminalidade em volta diminui. Sim. Então não é só uma questão de você querer educar uma criança com disciplina, com ordem, mas é uma questão também de segurança pública, onde a educação e a segurança elas andam lado a lado. Então, chegando lá na Câmara Legislativa, hoje você trabalharia a favor também desses projetos na área da educação, a escola de gestão compartilhada? Sim, inclusive, quanto à educação, tem, além das escolas cívico-militares, tem um projeto muito interessante que eu quero trazer para cá, que é o projeto do Guto Zacarias, que chama Jovem Capitalista, que ensina educação financeira nas escolas. Porque hoje em dia a gente vê muitos jovens que não sabem se organizar financeiramente. Então você vai para a escola, você aprende de tudo, você aprende teorema de Pitágoras, você aprende não sei o que lá, e você não aplica isso na sua vida.
Já a educação financeira, você precisa, é necessário. É necessário que você tenha uma educação financeira para que você possa cuidar do seu dinheiro, gerir o seu dinheiro. A última, um pouco polêmica, mas você como mulher pode responder melhor do que ninguém. A legalização do aborto. Bom, eu sou contra a legalização do aborto. Por quê? Primeiro que eu sou católica e o aborto é matar uma vida. Então, é a morte de um bebê. Eu, quando fui mãe, eu senti, quando tinha 20 semanas, eu senti minha filhinha mexer na minha barriga. Então, eu senti ela mexendo. Como que as pessoas falam que essa vidinha que estava dentro da minha barriga se mexendo é nada? É um nada. Não é uma vida, é uma vida. Para mim, o aborto é crime, ele deve ser tratado como crime. Não acho que deva legalizar, principalmente porque eu acho que a gente tem que defender a vida. Então, eu defendo a vida dessas crianças, já que elas não podem, elas não votam, elas não podem se defender. Então, elas precisam da gente, que acredita na vida, que é pró-vida, que dê força nessa pauta para cuidar e zelar por a vida dessas crianças que não têm voz. E pra gente finalizar, qual é a principal mensagem que você quer passar hoje para quem ainda não conhece Jaqueline Tirotti? Bom, a principal mensagem que eu quero passar, que eu quero deixar aqui, é que vocês conheçam um pouco mais de mim através do Instagram, Perita Tirotti. Eu tô trazendo as pautas principais, mas eu acho que eu não quero ficar presa só em pautas que estão aqui na pré-campanha, na campanha. Eu quero ouvir a população, principalmente trazer projetos que vão beneficiar, que vão auxiliar o DF e os moradores daqui. E eu quero fazer a diferença. Eu não quero estar aqui só por estar, só pelo cargo, não. Eu quero resultado. Então, eu tô aqui para trazer um resultado e fazer o DF melhor. O DF pode mais e a gente vai provar isso. Tem um quadro de encerramento que é quem você indica. Você, MBL, Missão, quem do Missão, MBL, DF você indica para bater um papo comigo na próxima entrevista? Bom, eu vou trazer uma mulher, lógico. Bom, posso trazer até várias, mas eu vou lembrar da Camila Correia, que é pré-candidata a deputada federal. Já fizemos vídeos juntas, então eu acredito que ela vai trazer muito também da perspectiva da missão e vai poder divulgar muito do trabalho que ela está fazendo, das propostas dela. Indico a Camila Correia. Camila Correia, eu vou te chamar no WhatsApp e vou bater um papo com você. Jaqueline, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado por me receber aqui no seu escritório. Eu que agradeço. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro, que é um quadro aqui no meu canal, onde eu entrevisto pré-candidatos aqui do DF. Muito obrigado.